Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo falando aí do Tricolor, falar do Fluminense que precisa da vitória contra o Vasco no Maracanã. Na ida o Vasco venceu por 2-1 e agora só a vitória interessa. O Fluminense precisa vencer a partida, 2 gols de diferença classifica, 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Vamos trazer aí o Silas e outros comentaristas debatendo a partida. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero trazer para você aqui as ofertas e promoções de hoje do Mercado Livre, as ofertas que estão em promoção, né? Muita coisa bacana, muita coisa boa. Então dá uma conferida aí no link, vou deixar o link abaixo aí, os produtos também. E aí você dá uma olhada, primeiro assiste o vídeo todo, o vídeo está bem legal, e depois do vídeo você dá uma conferida aí nos produtos do Mercado Livre e da Shopee. E você que já é acostumado a comprar pelo Mercado Livre, pela Shopee, você e sua esposa, manda esse vídeo para ela, e pede a ela para estar sempre que comprar pelo Mercado Livre, na Shopee, comprar aqui pelo nosso canal, pelo nosso link, vai estar ajudando demais, tá ok? Vamos aí para o debate e logo depois eu te atualizo aí com os jogos de hoje. Muito bem, Copa do Brasil, agora nós vamos conhecer os finalistas. Amanhã, Vasco e Fluminense, Corinthians e Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro foi lá apoiar. Eu falei protestar em nenhum momento. Que alegria que a torcida do Cruzeiro foi lá, levou até o ônibus, né? Fez uma festa danada e a torcida do Cruzeiro confia na reação do Cruzeiro. E a torcida do Fluminense também confia na reação diante do Vasco. Mas Vasco e Corinthians estão com as vantagens. Matheus, quem tem mais chance de reverter a desvantagem olhando para os dois duelos? Olhando para os dois duelos, eu acho que o jogo do Maracanã ele acaba sendo mais parelho, mesmo com a vitória do Vasco na partida de ida, porque a gente está falando de um jogo que, por mais que o Fluminense seja o administrador do estádio, vai ser torcida dividida. O Maracanã, historicamente, é um campo neutro do futebol do Rio de Janeiro, então há uma possibilidade maior do Fluminense conseguir fazer 2 gols no Vasco, eu vejo assim, do que o Cruzeiro ir até a Neoquímica Arena e colocar 2 de diferença no Corinthians. Isso considerando o tempo normal. A possibilidade de pênalti existe, eu acho que é igual para os dois lados. Mas no tempo normal, eu acho que a vantagem construída pelo Vasco é mais acessível à reversão do Fluminense do que o Cruzeiro, que ainda enfrenta uma viagem, tem a questão de você jogar fora de casa com o seu torcedor em menor número. O Corinthians é um mandante muito forte. Esse ano não conseguiu ainda ter uma desvantagem nesse nível dentro do seu estádio, então acho que Vasco e Fluminense está mais próximo. Você concorda, Silas? Concordo. Ou você tem um olhar diferente? Eu vejo também assim, o Fluminense não tem que se deslocar, não tem que fazer viagem nenhuma para estádio do Vasco, no caso, não vai ser em São Januário o jogo. Mesmo se fosse, não teria que se deslocar. O Cruzeiro já tem, sim, um deslocamento. E o Cruzeiro, eu acho que ele era mais favorito no primeiro jogo contra o Corinthians do que o Fluminense era. O Fluminense também era favorito contra o Vasco, mas o Cruzeiro, para mim, era mais favorito. Concordo. Se falava não em goleada, mas em 2-0, alguma coisa assim, trazer para a Neoquímica. Agora, o Corinthians, se a gente lembra bem, o Corinthians perde de 2-1 para o Fluminense no Maracanã, naquela Copa do Brasil, e vem aqui e faz 4-0 na Neoquímica. 2022, acho que foi. Aí perde para o Flamengo, joga com o Flamengo a final, e se o Fagner faz o gol de pênalti, era campeão. Era campeão. O Flamengo também era muito superior ao Corinthians. Então, o Corinthians tem uma diferença quando vai para mata-mata, que eu não sei o que eles têm lá. Hoje eu não consegui identificar, mas eles crescem muito, eles se agigantam, eles se unem, e eles vão para o jogo. Então, eu concordo com o Matheus. Eu acho que o Cruzeiro tem mais dificuldade de passar para a final do que o Fluminense. Igualmente, vai ser difícil para o Fluminense, porque o Vasco tem uma vantagem. Mas como o jogo é em casa, não vai haver deslocamento, eu acho que o Fluminense tem um pouco mais de vantagem nesse aspecto de conseguir no jogo. Porque se for para pênaltis aí, você tem 4 goleiros aí, um melhor que o outro, e aí vai ser também, né? Fora a história que seria Cássio
eliminar o Corinthians na Neoquímica Arena. Pensei nisso também agora. Mas assim, é curioso, né? Porque Hugo Souza e Cássio são dois baita pegadores de pênalti. O futuro, o presente e o futuro do Corinthians contra o passado. Mas eu tô fechado também, Edu, com o Silas e com o Matheus. O Corinthians tem só 6 derrotas, né? São 36 jogos, 21 vitórias, 9 empates e 6 derrotas só do Corinthians na Neoquímica Arena nessa temporada. Só uma dessas derrotas foi por 2-0 contra o Fluminense no começo do Campeonato Brasileiro. Tem uma derrota para o Huracan também muito sentido, obviamente, por tudo o que aconteceu na Sul-Americana, mas foi por 2-1, por 2 gols de diferença, uma única derrota jogando em casa. Pode acontecer? Claro que pode. E essa pergunta é muito interessante, porque se a gente for olhar para o futebol jogado dos times, o Cruzeiro é, em tese, o time que joga o melhor futebol ao lado do Fluminense, né? Os dois times que não conseguiram vantagem nos primeiros jogos. Mas o jogo no Maracanã, acho que ele é muito mais favorável para o Fluminense do que jogar na Neoquímica Arena para o Cruzeiro, ainda que o Cruzeiro seja o time, em termos de bola jogada, para mim o melhor de todos os outros dessa Tem um outro semifinal. ponto, o Corinthians não tomou gol na Copa do Brasil. Eu acho. Eu acho que o Cruzeiro... O Corinthians não tomou gol na Copa do Brasil e é o dono da maior sequência sem sofrer gols da história da competição. Agora, o olhar, assim, a gente vê o duelo Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians foi lá e surpreendeu todo mundo, porque todo mundo falava do favoritismo do Cruzeiro. Silas, pela tua experiência de vestiário, de olhar, de ver grupo de jogadores, a torcida foi lá, aliás, nós temos imagens legais aí, vamos rodar, Arthur, enquanto o Silas fala, sobre a torcida ir lá, apoiar, né, se fazer presente na toca, né, no CT do Cruzeiro. É a hora dos caras das feras se fecharem, Cruzeiro. É a hora dos caras das feras se fecharem e falarem, agora nós vamos ter que jogar mesmo, porque eles não jogaram nada no primeiro jogo. Pro segundo, eles que vão poder fazer a diferença. Ó a fé aí, lembra da fé? Você viu? Isso aí, o exato momento da fé. Lembra? Mas agora é outro Cruzeiro. Aí é o exato momento que a fé voltou. Exato. Ali, né? Essa é a invasão do bem, né? Isso. Agora, o treinador do Cruzeiro, né, o Leonardo Jardim, ele falou uma coisa muito legal. É a gente jogar o jogo que o Cruzeiro está acostumado a jogar. Ele quer ver o Cruzeiro que está encantando todo mundo até aqui. Agora, é na Neoquímica. Ele não pode esquecer isso. Mas o Cruzeiro não foi esse Cruzeiro, né? O melhor Cruzeiro não foi um Cruzeiro que encaixou a marcação, sufocou e tentou dar baile. O melhor Cruzeiro é o Cruzeiro da transição. Me corrija se eu estiver errado, mas o Cruzeiro que mais me encantou é esse time que recebia a pressão adversária, que sim marca, que sobe, né, pressão em alguns momentos, mas que recupera e acelera com muita qualidade. Tem o arco, que é o Matheus Pereira, e tem a flecha, que é o Caio Jorge. Eu acho que esse jogo vai ser muito desconfortável para o Cruzeiro, não só pelo ambiente hostil, mas por característica de jogo mesmo, né? A gente viu depois que o Corinthians fez o gol no primeiro confronto, a dificuldade que o Cruzeiro teve de construir, né? O Cruzeiro tem tido essa dificuldade de construir. Agora, isso aí é muito legal, Edu. Isso aí é legal demais. O apoio da torcida num momento crucial. O Cruzeiro que apanhou muito, né, nesses últimos anos aí. Teve a gestão do Ronaldo, que obviamente também não foi uma gestão que agradou todos os torcedores, mas foi uma gestão fundamental para o Cruzeiro voltar a ser o gigante que é. Agora a gestão do Pedrinho um pouco diferente em relação a outras SAFs, já que a gente conhece. E é muito legal ver o maior campeão da Copa do Brasil de volta a uma semifinal de Copa do Brasil e com a possibilidade de chegar à final e expandir ainda mais essa hegemonia, né, do Cruzeiro em termos de títulos de Copa do Brasil. Mas é a missão mais dura, Edu. O Corinthians tem mais cara cascudo em campo. Pra segurar o jogo também, né? Pra ficar picotando o jogo. Tem mais cara cascudo. O Memphis não tá nem aí, faz gol. O Yuri Alberto, ele perde gol e ele faz gol. Ele perde gol, ele faz gol. Cara, é assim. É uma característica, cara. Por isso que eu falo que o Corinthians é essa... O torcedor corintiano, ele ama, mas ele não odeia o Yuri Alberto. Não. Mas ele critica, mas ele não odeia o Yuri Alberto. Quando, assim, Carrijo, cara, o Martínez... Olha o que eu tô falando, jogador cascudo, cara. Cara, assim, que gosta do choque. O menino lá, o zagueiro... O Gustavo Henrique? Não, o Gustavo Henrique também, o outro... André Ramalho. O André Ramalho, cara. Mateuzinho. Mateuzinho veio do Flamengo. O cara, assim, é encardido, me entendam bem, no bom sentido. Goleiro, aquele cara, sim, o Hugo. Goleiro que cara, é brincadeira. O próprio Matheus Bidu, parece que ele entrou dentro dessa vida do Corinthians de
sabe, de sentir esse peso, essa pressão, fazer essa pressão jogar a favor dele. Não estou falando de qualidade, não, de saber incorporar o que é Corinthians. Por isso que eu falo, o Corinthians, quando vai para esses jogos de mata-mata, não duvida. Foi na Bomboneira com a molecada lá e ganhou do Boca lá. E eu tava lá. Eu também tava. Lembra? Eu adorei que ganhou lá, porque o Boca Juniors, os caras lá... Pedindo, pelo amor de Deus, para um integrante do nosso time da ESPN ficar quieto, senão a gente ia morrer lá, corintiano. Eu dei risada. Sabe que tem uma coisa, eu vou só falar, Matheus, pra gente já virar para Vasco Fluminense, que é o seguinte, se for pros pênaltis, eu quero ver como é que vai ser o corintiano quando o Cássio aqui, ó, abrir aqui, vai ser um duelo espetacular, 2 grandes goleiros. Mas do lado do Fluminense e do Vasco, tem um duelo que eu acho interessante da gente falar, que é o duelo da linha ofensiva. Tem gente que define assim, o Vasco ganhou porque tinha o centroavante, porque a bola chegou no Fluminense, no Everaldo, lá e o Everaldo não tá bem. Você acha que realmente tem essa diferença na linha ofensiva? O Vasco tem Verrete, tem o menino, o Ryan, e o Fluminense tem uma linha ofensiva que não tá bem nesse momento? Volta o Canóbio, né, que cumpriu suspensão no último jogo e deve entrar de cara amanhã. O Ryan é um grande diferencial técnico, a gente até conversava fora do ar sobre a capacidade física dele. Primeiro, ele tem 1,85 m, é um cara que não cai com qualquer encontrão, então ele tem uma capacidade de condução de bola com estabilidade. E a inteligência dele para o jogo também, a parte técnica, um jogador que ainda tem muita margem de evolução, tem só 19 anos. O Verrete é aquele centroavante mais clássico, vai tentar a bola aérea, segura bem a zaga dentro da área, e essa dobradinha entre eles deu muito certo com o cruzamento ainda do Andrés Gomes pro cabeceio do Verrete. O Fluminense tem o Canóbio, tem Serna, tem o Everaldo mais adiantado, mas eu acho que a volta do Canóbio também, ela acaba tendo um acréscimo técnico no ataque da equipe tricolor. Consegue dar um dinamismo um pouco melhor pelo lado do campo, trabalhando um pouco mais essa bola, conduzindo em velocidade quando necessário. Ainda assim, eu acho um bom duelo aí, interessante. Entre o ataque como um todo, não só entre essas duas peças em si. E no banco, Celso, tem Zubeldia e Fernando Diniz. O Zubeldia não ganha do Fernando Diniz. O Zubeldia é muito difícil vencer o Fernando Diniz. Eu vi até o Rafael Guanais falando sobre a dificuldade de você jogar contra um técnico que emprega um jogo aposicional, né? Porque coloca os jogadores numa situação muito desconfortável, situação que os jogadores não estão acostumados. E o Fernando Diniz, ele pensou muito bem o jogo. Acho que o grande mérito do Fernando Diniz na primeira partida foi pensar que ele, sem o Piton, que é o lateral esquerdo, e improvisando o Pumita, por que ter o Pumita aberto se ele não tem a perna esquerda para fazer o cruzamento e não o Andrés Gomes? E foi por ali que ele fez os 2 gols. É muito difícil você vencer o Vasco do Fernando Diniz, não só pelo estilo de jogo que ele emprega, mas porque ele tem jogadores que sabem também dificultar esses jogos. O Felipe Coutinho, que está voando, né, nessa temporada, outro jogador em relação ao que a gente viu na temporada passada. O Cauã Barros, que veio da Série B, inclusive, do América, e vem muito bem nesse ano. Então, é um time completo, para além desse tabu que existe, e eu acho que os tabus foram feitos para serem quebrados. Não acho que vai ser quebrado, eu acho que o Vasco é favorito, ligeiro favorito para avançar pelo resultado que construiu e pela capacidade diferente dos jogadores, como o Ryan, por exemplo, é o desequilibrante. Volta o Canóbio é um jogador, acho que é muito importante no momento defensivo também, mais do que no momento... Mais não, né? Ele é mais importante no momento ofensivo, mas também muito importante no momento defensivo, mas acho que o Fluminense não tem nenhum jogador desequilibrante como tem o Ryan. E o Ryan é o cara que joga de centroavante, ele pode jogar aberto pela direita, foi assim, inclusive, que ele criou a jogada do segundo gol. Então, eu vejo essa dificuldade, assim. Não consegue ganhar, porque ganhar do Fernando Diniz sempre foi muito difícil. Porque é exatamente isso. Quando ele prepara, eu acho que o modelo do Fernando Diniz é um cara que pensa e entende muito bem o jogo para enfrentar um adversário específico naquele estádio, bem preparado, que ele já vem se preparando desde a reta final do Campeonato Brasileiro para esse jogo. Eu acho que fica muito claro na partida contra o Fluminense. O cara com o entendimento e a perspicácia para mudar no intervalo, depois de um primeiro tempo melhor do Fluminense, ele muda e coloca o Vasco da maneira que fez, né? Os ajustes da maneira que faz para o Vasco melhorar na partida. Eu acho que vai ser muito difícil de novo, porque além de tudo, esse time tem a vantagem. Mas clássico iguala um pouco, né, Silas?
Porque aí os caras já falam, pô, dá pra ir, né? O clássico, um respeita mais o outro. Claro que Corinthians e Cruzeiro é um clássico nacional, mas o clássico regional te traz isso, né? Esse ingrediente. É muito mais, né? O clássico regional é diferente desse clássico nacional, Cruzeiro e Corinthians. Agora, a gente também não pode esquecer que o gol do Vasco sai, não deu chance para o Fluminense, o segundo gol, não deu chance para o Fluminense para reação alguma. Então, assim, tem 90 minutos de jogo, mais acréscimo. Não é que o Fluminense precisa tirar uma vantagem de 2 gols, não. Precisa fazer um gol. Então, assim, dentro do campo, o Fluminense ainda é favorito para ganhar o jogo. Agora, a vantagem para passar para a final, ela mudou de lado porque o Vasco conseguiu esse gol histórico e, cara, na última bola, além do que o Celso falou e falou muito bem. Tem um treinador ali que ele não está dormindo pensando, sabe, como que ele vai explorar essa vantagem que ele conseguiu, que é pequena, mas ao mesmo tempo também é grande. E aí, você vai acompanhar tudo aqui nos canais ESPN, repercussão pré-jogo, né, o pós-jogo também. Quem vai estar na decisão da Copa do Brasil? Vasco, Fluminense, Corinthians ou Cruzeiro? Bravo, Edu, quem vai estar na decisão Você da quer? Copa Eu do começo. Brasil? Quer uma roda de palpites? Não, roda de palpites não, quero Já que eu vou dar. Ele pediu. Não vem, Matheus? Eu quero que Não, eu vou defender o cara, vou defender o cara. Roda Ele de disse palpites. que não. Para mim, vai ser uma final. Para mim, vai ser a final Corinthians e Fluminense. Vasco E e você? Corinthians, acho que vai ser a final. Vasco, Corinthians? Silas. Para mim, Corinthians. O outro está em aberto. Mas dá um chute aí. A gente fala assim meio que... eu falei Fluminense, se você quiser. Vai, coração apontou, de repente, um sentimento. Coração né? do quê? É o coração. Coração não é é o sentimento. Cara, Feeling. Feeling. Vasco e Fluminense. Vasco e Corinthians, Corinthians. é isso? Corinthians E Vasco. e Fluminense. E Fluminense. Corinthians e Fluminense. Você, Matheus. Você viu que é fácil fazer programa, é tranquilo. Tranquilão, né? Amanhã a gente tá nas redes aí. Não tá na rede, o pessoal sabe que aqui é palpite. Palpite é Cara, palpite. eu acho que o Corinthians tem um favoritismo maior em relação ao confronto do Rio. Mas eu acho também que o Fernando Diniz consegue amarrar o time dele bem direitinho. Eu acho que é mais provável que as vantagens da ida se confirmem na volta. Corinthians e Vasco, nossa. Eu acho que sim. Pronto. Então tá aí, faça só o palpite em casa também. Aí Ele foi essa inteligente, ele brincadeira. falou sem falar. Quem falou foi você, Corinthians e Vasco. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram. Agora trazer aqui alguns jogos que aconteceram aí no sábado, os principais. O Arsenal venceu o Wolverhampton por 2-1. No último minuto, o Arsenal virou, fez o gol na vitória. Flamengo venceu o Pirâmides, vai enfrentar o PSG na final do Intercontinental contra o PSG, que também ganhou hoje, 3-2. Barcelona 2-0 no Sassuolo. Sporting 6-0 no AVS. Os principais jogos de hoje. Teve ainda Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid venceu o Valência. Campeonato Inglês, Chelsea venceu, Liverpool venceu. Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen venceu o Kiel 2-0. Campeonato Italiano, Atalanta 2-1 no Cagliari. Lazio venceu o Parma 1-0. Então tá aí alguns dos jogos. Teremos aí, 9 horas, Racing e Estudiantes. Então tá aí, pessoal, os principais jogos aí desse sábado. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. E mais uma vez, trazer aqui as ofertas e promoções aí do dia de hoje, do Mercado Livre. Entra no link na descrição aí, abaixo do vídeo tem os produtos. Muita coisa bacana, muita coisa em promoção. Dá uma conferida aí que com certeza você vai gostar. Olha, a cadeira gamer preta no caso, né? 539, olha aí, uma cadeira gamer, R$539. Calça jeans feminina, R$65. Bermuda taquetel masculina, R$30, né? 29, R$30. Então tem muita coisa em promoção, dá uma conferida aí. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, na Shopee, sua esposa, envie esse vídeo para ela e fala para ela, para sempre que ela for comprar, ela tá comprando aqui pelo nosso canal, vai ajudar legal. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo.